Niederauer! Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvintes da Rádio Estadão. É um prazer estar com vocês de novo esta manhã. Comecemos então aqui com o depoimento do engenheiro civil Fernando Sampaio Barbosa, executivo ligado à construtora Norberto Odebrecht, que nesta segunda-feira declarou ao juiz federal Sérgio Moro que, palavras dele, a gente sabia que o codinome italiano que aparece em uma planilha de propinas da empreiteira era uma referência ao ex-ministro Antônio Palocci, né? E ministro da Fazenda e da Casa Civil nos governos Lula e Dilma, né? Então a gente acompanha esse depoimento. Nós ouvimos agora há pouco aí um trechinho até do depoimento e vamos saber aqui então qual que foi o motivo, né, disso tudo, né, mano? Eu quero chamar a atenção para a grande importância de tudo que houve, tanto do depoimento do engenheiro quanto do bate-boca entre o advogado Batoc, do Palocci, e o juiz Sérgio Moro. Eu vou pedir que o Nelson, nós temos aqui 3 documentos importantes, e eu acho muito importante, em vez de comentar, que você ouça e você faça o seu julgamento a partir do que você ouvir, né? Então nós vamos ouvir aqui o Sérgio Moro mandando o advogado de defesa prestar concurso após os questionamentos, né, que ele fez. O Batoc. Prestar concurso quer dizer prestar concurso para juiz, que se ele quer realmente comandar a sessão de julgamento, ele tem que ser o juiz da vara. Ali no item 6, mencionou, com a referência aqui ao diretor Duque, que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de diretor até solucionar a contratação dessas 21 sondas. O que o senhor entendeu com essa afirmação? O senhor sabe me explicar? Muitíssimo, eu entendi o que está escrito aqui. Excelência, pela ordem, Excelência. Nós testemunha depois sobre o fato, não sobre o que ela acha, o que ela entende. Só que fica impugnada essa pergunta de Vossa Excelência, e já acrescento o fato de que, tendo em vista que há uma resposta de Vossa Excelência, a testemunha disse que, por ouvir dizer sobre que italiano era Palocci, essa defesa insiste no direito de fazer esta pergunta novamente à testemunha. Certo. Como ele é destinatário do e-mail, doutora, a pergunta é pertinente. Bom, o bicho pegou lá, né? O Moro perguntou à testemunha, a gente sabia quem? Eu sabia, explicou o executivo. Eu tinha sido informado pelo Márcio Faria, que é outro executivo da Odebrecht. Nesta ação também são acusados o Branislav Contic, ex-assessor de Palocci, o próprio Marcelo Odebrecht e outros 12 investigados por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro relacionados à obtenção pela Odebrecht de contratos e afretamento de sondas com a Petrobras. Eu vou pedir ao Nelson para colocar a próxima sonora, na qual o advogado que defende Palocci discutiu com o juiz na audiência do processo da 35ª fase. Pois não, vamos lá, Nelson. Pode achar que, doutora, a sua questão está indeferida. A defesa adverte a testemunha que ela está proibida de depor sobre o que ela acha. A lei impõe que ela deponha sobre fatos. Doutor, o doutor faça concurso para o juiz e assuma então a condição da audiência, mas quem manda a audiência é o juiz. Exame da ordem dos advogados do Brasil, Excelência. Cada um aqui cumpre o seu papel, tá certo? Certo. A sua questão está indeferida, doutor. Eu estou perguntando ao testemunha. Moro questionou o executivo sobre a maneira como Palocci estaria envolvido na compra de sondas. O Barbosa disse que esse contrato não fazia parte de seu escopo. Provavelmente era a relação que o Marcelo tinha com ele. Marcelo é o patrão, o ex-patrão dele, Marcelo Odebrecht. Mas eu não participava, nem sugeri nenhuma estratégia nesse sentido, né? No fim do depoimento, o advogado Zé Roberto Batocchio, que defende o ex-ministro, questionou o Barbosa sobre ter ouvido dizer, através de não sei quem, que o italiano seria Antônio Palocci, pessoa que ele não conhece e com quem ele nunca esteve. Temos ainda mais uma sonora que o Nelson vai pôr para nós aí ouvirmos. E quem é o italiano aqui no referido no e-mail? Bom, a gente sabia que o italiano era o Palocci. Mia Giovanna, música da novela O Rei do Gado. Gioconda. Mia Gioconda, desculpe. Mia Gioconda, música
da novela O Rei do Gado, de meu querido amigo Benedito Rui Barbosa, na TV Globo, a respeito da discussão quem era o italiano. Olha, eu quero chamar a sua atenção, já que você ouviu aqui o resultado do trabalho do nosso produtor Luiz Fernando Vassalo, gravando essas intervenções do juiz, do advogado e da testemunha, na sessão, que essa conexão entre codinome na lista da propina do Odebrecht, italiano, não é italiano, hein? É italiano. Italiano. E o mais importante militante da ascensão do PT ao poder, o ministro da Fazenda de Lula, Antônio Palocci, disputando em igualdade de condições com o poderoso chefe da Casa Civil, Zé Disseu, que depois foi chefe na campanha de Dilma e chefe da Casa Civil, ele mesmo. Ou seja, o Antônio Palocci é da maior relevância a conexão, porque é de uma gravidade inimaginável antes desta descoberta da força-tarefa da Lava Jato, de sua condição de arrecadador e tesoureiro do PT, com a importância que ele tinha, chefe da Casa Civil e ministro da Fazenda. Nunca antes na história deste país, Alessandra, um presidente foi flagrado cometendo a ousadia suprema de usar o gabinete do ministro da Fazenda, que serve para traçar a política econômica do país e cuidar da arrecadação para sustentar o Estado, para cobrar propina e organizar a lavagem de dinheiro. A outra conexão importante será comprovar, o que não foi feito ainda, o uso do apelido pós-Itália para Guido Mantega, porque aí cairiam por terra definitivamente a mística de honestidade de Dilma, com o uso aberrante e assustador da máquina arrecadadora do Estado e da gestão da economia para atender ao enriquecimento do partido e pessoal de seus dirigentes. Bom, o criminalista, o Dr. Batóquio, que a gente ouviu aí no bate-boca, né, com o juiz Moro, que é o defensor do Palocci, declarou o seguinte, taxativamente: o senhor Fernando Barbosa jamais afirmou ter conhecimento de que italiano fosse Antônio Palocci, induzido a falar que teria ouvido dizer que poderia ser, palavras dele aqui, Palocci, ele acabou dizendo que teria ouvido de terceiros que o italiano poderia, entre outras pessoas, ser o Palocci. Isso é bem diferente de afirmar que Palocci era o italiano. Bom, isso aí não compromete o depoimento do ex-executivo aí da Odebrecht? Eu tenho todo o respeito pelo doutor Batóquio, ele é um advogado muito conhecido. Agora, além de advogado, ele é militante político do PDT. Durante muito tempo, o PT e os inimigos do Moro tentaram colocar essa pecha no Moro, que seria um militante do PSDB. Todo mundo ficou, inclusive, meio de pé atrás, porque ele apareceu numa foto muito sorridente, muito amigo do Aécio. Mas a verdade é que eu não quero dar uma opinião sobre isso. Quem tem razão, o advogado, o juiz, basta que você ouça, como você ouviu, a briga, o conflito entre os dois, para você julgar quem é que pode ter a razão ou não. O que eu advirto é que o doutor Batóquio está cumprindo o dever dele de advogado, garantindo a versão de seu cliente. Isso aí é um direito garantido pela Constituição, o direito pleno de defesa. Mas qualquer brasileiro de entendimento médio sabe em quem pode acreditar nesse embate. Não sou eu que vou querer intervir. O advogado fez o possível. Eu acho que fez o possível. Atingiu mais do que... ultrapassou o limite. E o juiz faz o papel de quem procura a verdade nos fatos. Depois você julga quem é mais verossímil ou não. Agora, só um detalhe é que o Fernando não falou assim, eu vi. Ele falou assim, o Márcio Faria. Ele citou o nome. Ele citou o nome, isso. Falou não, e além do mais, é o seguinte, que ele sabia. O juiz não perguntou se o doutor Batóquio sabia. Perguntou se ele sabia. Ele disse que sabia. Falou, eu ouvi do Márcio que era ele. Se é, bom, ele citou o nome. Mas o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, o Cláudio Melo Filho, confirmou ao ministro do TSE, Herman Benjamin, que o presidente Michel Temer, agora já falando aqui dessa ação no TSE, participou da reunião no Palácio Jaburu e solicitou a Marcelo Odebrecht doação para o PMDB na campanha em 2014. O Estadão apurou que o Melo confirmou literalmente todas as informações por ele entregues no acordo de colaboração premiada com a Lava Jato. E o depoimento foi prestado lá naquela ação que investiga abuso de poder político e econômico da chapa Dilma e Temer, e pode levar à cassação de Temer. Bom, quem é que falou a verdade, então? O Melo Filho, né? Ou o ex-patrão, cujo depoimento foi comemorado lá no Planalto, quando ele disse que o Temer participou do jantar, mas daí saiu, né? Quando foram acertar. O depoimento de Melo Filho é muito detalhado e verossímil demais para ser mentiroso. O de Marcelo Odebrecht tem defesa demais para ser verdadeiro. Tem cinismo demais para ser verdadeiro. O Marcelo Odebrecht disse que foi o bobo da corte. O Marcelo Odebrecht disse que era o otário.
e ninguém acredita nisso. Então, com todo respeito pelas pretensões da defesa do presidente Temer, o depoimento de Melo Filho põe por terra as esperanças deles e também põe em xeque o depoimento de Marcelo Odebrecht. Eu acho, inclusive, que o depoimento de Marcelo Odebrecht corre um sério risco de não ser mais homologado, porque, pelo visto, ele continua, como desde o começo fez, querendo livrar a cara dos poderosos, em cujas mãos ainda está o poder para deixar sua empresa sobreviver ou não. E os advogados do presidente Temer pensam agora em pedir o cancelamento dos depoimentos que comprometem o presidente. Estão alegando que é com base em prova ilícita, né, que esses depoimentos estão sendo tomados. Podem conseguir algum sucesso nisso aí, não? É claro que há muitas delongas na justiça brasileira, ela é muito lerda, tem muito julgamento pela frente e o Temer tem a possibilidade de substituir 3 ministros no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive vai substituir o relator. O relator está correndo com o tempo para ver se entrega o seu relatório antes, mas dificilmente o julgamento será marcado antes de ele e mais 2 serem substituídos por escolhas pessoal do Temer. Depois de ter indicado um amigo pessoal para o Supremo Tribunal Federal, vai ser uma surpresa muito grande, pelo menos para mim, que o Temer use critérios imparciais para escolher esses 3 juízes. Se a própria defesa dele diz que ele vai usar de todos os recursos do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, para evitar cair antes da eleição de 2018, nós ficamos convencidos de que o Temer vai tentar proteger o seu mandato até o fim, muito mais do que a sua biografia. Para ele, a biografia dele é importante a manutenção no cargo da presidência da República e não a sua imagem, que certamente não vai melhorar em nada com a escolha de juízes que optem por defendê-lo em vez de fazer justiça. Eu acho lamentável que depois do processo de impeachment e toda a discussão sobre ética, hoje a defesa que o Temer tem para ficar no mandato dele, seja indicar juiz para votar a favor dele no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Olha, fora isso, ele está alegando, os advogados estão alegando que a defesa, que os depoimentos estão sendo tomados com base no vazamento. Mas daqui a pouco vai ser homologada a delação. E aí, como é que fica? A delação vai ser homologada. Homologada não, divulgada, né? Desculpa, homologada ela já é. Ela vai cair o sigilo. Vai cair o sigilo. E aí, o argumento... Eu quero lembrar, Raíssa, você lembrou isso muito bem, que eu quero lembrar que antes a tática anunciada da defesa de Temer era rachar a chapa. Desde o começo, eu falei o seguinte, ou bem o Temer é legítimo, e sendo legítimo, ele tem que ter feito parte da chapa, porque ele não foi votado, a chapa foi votada. Então não dá, a chapa, segundo a legislação eleitoral no Brasil, é um casamento indissolúvel. Ele está fatalmente ligado a Dilma. Não é possível punir a Dilma sem puni-lo. Quer dizer, ou ele faz um acordo lá com o pessoal do tribunal para que dispense todo mundo de cumprir pena, ele e a Dilma, ou então ele não é um presidente legítimo. É fruto de um golpe. Então ele escolhe. Mas eu acho que nessas alturas do acontecimento, tudo que ele quer na vida é ficar lá na presidência, porque ele já chegou à conclusão que o papel dele na história vai ser de presidente até 2018, e não um presidente ético que obedeceu aos mandatos e ditames do Estado de Direito. A argumentação do Temer era frágil quando dividia a chapa, o que é impossível, a chapa é indivisível, e é muito mais frágil ainda, baseando em vazamento de informações que foram dadas nos depoimentos, que é o que interessa, é a verdade dos fatos. E daqui a pouco a gente vai voltar para falar de uma polêmica aí do foro privilegiado. Agora sim. Tá bom. Pode perguntar todo dia que a gente responde, não tem problema. Vamos lá, Neumann, o ministro Gilmar Mendes, do STF, que também é o presidente do TSE, deu uma aula aí de abertura no curso de graduação e pós-graduação do Instituto de Direito Público aqui de São Paulo, e ele falou do foro privilegiado como preservação da institucionalidade. O que é isso aí? O fim da prerrogativa de foro é uma das principais bandeiras dos protestos de rua marcados para o próximo dia 26. Embora esses protestos sejam bastante duvidosa a possibilidade de fazerem sucesso a essas alturas do campeonato,
eles pouco, mesmo que seja um grande sucesso, pouco poderão fazer, porque quem decide sobre o foro são os privilegiados do foro. Isso. E eles estão segurando no Congresso 12 projetos digamos, atenuação do foro, né? Na verdade, na prática, o foro atinge 22 mil, na verdade, pode ser estendido para 36 mil, e o ministro Gilmar Mendes, eu só tenho que elogiar o ministro, porque ele, pelo menos, é coerente. Os seus colegas lá no Supremo, nós somos contra o foro. Na hora de votar, estenderam o foro do Sarney até a eternidade. O Sarney não poderá ser julgado nem depois de morto. E por aí afora, o Lula goza até hoje de uma espécie de foro informal. A Dilma também, mais do que foro, o senhor Ricardo Lewandowski fatiou o artigo da Constituição que previa sua punição e ficou conhecido como o ministro só se for a pau Juvenal, né? O Gilmar, ele usa argumentos bastante frágeis, né? Ele ataca a justiça na primeira instância para defender o foro. Não é por aí. O problema do foro é exatamente o Supremo. O Supremo torna o foro uma garantia de impunidade. Basta você ver que tem essas estatísticas recentes aí do Rodrigo Janot, que mandou 40 e tantos processos para o Supremo e só 4 foram aceitos. 10%, né? E por aí afora, ainda ontem foram atualizados aqueles dados da Lava Jato, que na primeira instância condenou 120, e a Suprema Tolerância Federal até agora 0, 120 a 0. Então o ministro Gilmar Mendes deve ser elogiado pelo menos por ter assumido a defesa impopular e injusta do foro, porque é uma injustiça. O presidente da maior democracia do mundo, os Estados Unidos, não tem direito a foro. Agora, o ex-presidente Sarney no Brasil tem um foro perpétuo. Entendeu a diferença? Antigamente eu achava que ainda tinha que ter foro o presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Quando eu soube que o presidente dos Estados Unidos não tinha foro, e até me lembrei disso, porque eu estava nos Estados Unidos quando o Nixon renunciou, porque não tinha foro, ele enfrentava um promotor de primeira instância. Aí, meu amigo, a questão é a seguinte: foro zero. Aí, o Sarney tem foro até o último fio. Até o último fio do bigode. Bom, daqui a pouco a gente vai falar da reforma da Previdência, né? Foi tema de um jantar lá no Palácio da Alvorada. Teve um jantar lá no Palácio da Alvorada, com líderes da base aliada no Congresso, e o presidente Michel Temer fez um apelo para que os parlamentares não mudem a proposta da reforma da Previdência, avisou que não aceita mexer, principalmente na idade mínima, aquela 65 anos. Apesar disso, a base avisou que quer debater pontos críticos. E aí, qual a importância da aprovação da reforma da Previdência para a retomada da economia, como alega o governo? A importância é muito grande. Agora eu queria começar pela escolha do lugar, né? O Palácio da Alvorada não serve para o Michel Temer viver. Talvez ele tenha pensado que o Michelzinho, que é muito levado, pudesse atrapalhar esse tipo de jantar que ele quer fazer lá na Alvorada. Agora, o Michel Temer é o primeiro presidente da história da República no Brasil que ocupa 2 palácios ao mesmo tempo, né? Ele vai ver, ele tem a impressão de que ele tem o poder da ubiquidade, que são Geraldo de Loyola tinha, não é isso? Geraldo de Loyola não, Geraldo Magela tinha, né? O poder de estar em 2. A única pessoa que eu conheci que tinha esse poder era o Mauro Salles, que agora está em casa, porque tá já velhinho e tal, né? Bom, mas os líderes do partido lá no Palácio da Alvorada, que foi inclusive violado, cuja integridade arquitetônica foi violada por uma gradinha para proteger o Michelzinho, deixaram claro ao Temer que há pontos polêmicos na reforma da Previdência, como as regras de transição, e que vai ser fechado aí uma lista de pontos críticos, né? Um dos participantes do jantar é o meu conterrâneo, filho do meu amigo Efraim Moraes, o Efraim filho de uma família importante lá de Santa Luzia do Sabugi, no Seridó paraibano, disse que o acerto no encontro realizado no Palácio Planalto foi que as bancadas discutirão quais os pontos polêmicos e que depois farão rodadas de discussões com os ministros. Pelo visto, vai para as calendas, né? O Temer disse no encontro que o governo considera o texto da reforma a espinha dorsal
e colocou os seus pontos de vista. Temer ainda prometeu melhorar a comunicação da proposta junto à sociedade, depois dos problemas com a propaganda do PMDB nacional a respeito do assunto, né? O presidente defendeu que a proposta era espinha dorsal, é o ideal, mas as bancadas ficaram de ver os pontos críticos, não adianta gastar energia em outros pontos. Pô, bom, na verdade, o Reis, a comunicação do governo é muito falha. Eu vi a notícia ontem de que o Luciano Suassuna, que é um jornalista experiente, conhecido na praça, ele assumiu a assessoria de imprensa do Temer. Já não era sem tempo. Eu mesmo cheguei a dizer ao Temer que ele precisava trocar a assessoria de imprensa, que é muito ruim. E um dos defeitos da comunicação do governo é exatamente o defeito terrível na reforma da Previdência, porque o governo quer vender a ideia de que daqui a 40 anos não vai ter dinheiro para pagar o aposentado. Eu quero saber quem no Brasil hoje está preocupado com o que vai acontecer daqui a 40 anos. O que o governo tinha que mostrar era outra coisa. O governo tem que mostrar como o déficit da Previdência afeta a economia real agora. E afeta muito. Nas redes sociais, correm muitas contas para lá, contas para cá. E como disse o Gustavo Loyola, né? Eu confundi o João Geraldo por causa do Gustavo. Aliás, só para o santo não brigar com a gente, é o Santo Antônio de Pádua. O que tinha a ubiquidade? Isso, Santa disse. Essa coisa aí, eu sou seminarista. Eu estudei em escola católica. Eu fui seminarista e o Heisen conhece melhor do que eu. A geografia. Dizem que Santa Clara também, mas também, eu né? Já não estava lá para ver. Mas Santo Antônio também não estava. Prosseguindo aqui, que eu te cortei. Há muitas contas para negar o déficit da Previdência, mas o déficit da Previdência é uma realidade. Não adianta fazer conta, porque o que acontece é que não é a questão que vai faltar dinheiro na frente. A questão é que já está faltando dinheiro agora, por causa do déficit da Previdência, e vai cada vez mais faltando dinheiro, não para pagar os aposentados, mas para o governo investir. Falta dinheiro no orçamento do governo por causa do buraco da Previdência. Agora, isso é uma coisa complicada para você comunicar. Vamos ver se o Luciano Suassuna vai ter mais sorte do que o antecessor dele nessa, pela experiência que o Luciano tem, um repórter político antigo, experimentado, ele conhecido, quer dizer, ele vai chegar aqui na porta do Estadão, todo mundo vai saber quem é ele trabalhou com muita gente, apesar de que hoje tem muita gente jovem, né? E o Luciano não é mais nenhuma criança, embora seja mais novo do que eu, né? De qualquer maneira, o desafio, o meu amigo Heisen, é mostrar o efeito do buraco da Previdência na economia real hoje. Não é ficar apelando, fazendo pressão contra o parlamentar, nem apelando para o que vai acontecer daqui até as calendas gregas. Pois é. Bom, teve mais uma recusa aí para o governo Temer, né? O criminalista Antônio Cláudio Maria de Oliveira recusou o convite do amigo Temer para assumir um cargo no governo, ligou para o presidente ontem e comunicou a decisão, alegando razões profissionais e pessoais para não fazer parte da equipe. E, bom, quando é que vai terminar esse puxa-encolhe aí, né? Como vocês chamam assim, né? No Nordeste. É o famoso puxa-encolhe. Entre o Temer, porque quanto tempo faz que o Temer já convida o Mariz para ser ministro da Justiça, depois agora para ter um cargo de, sei lá, pitaqueiro geral da República? Ele que disse que queria dar um pitaco, né? Em primeiro lugar é o seguinte, o Antônio Cláudio Maurício de Oliveira é um advogado, um grande criminalista, competentíssimo e é muito mais qualificado profissionalmente do que todo o Ministério Temer, à exceção da equipe econômica, que também é qualificada, apesar de ter perdido um grande quadro que o ministro Serra, que era chanceler, era considerado como membro da equipe econômica. E o Aloysio Nunes, que vai substituí-lo, encontrei o Aloysio Nunes um dia desse lá no sacolão ali da Santa Casa de Misericórdia, né? Ah, tá, sei. E ele queria que eu doasse para ele um suquinho. Eu falei para ele que tudo bem, desde que ele acalmasse quando encontrasse, que o Aloysio é conhecido sobretudo pelo seu pavio curto. Temperamento. O pavio dele é mais curto do que o meu, que o meu já é curtíssimo, né? Quase nem dá para acender, né? E o dele também é mais, né? Mas de qualquer maneira, o Ministério das Relações Exteriores, no esforço que o Brasil está tendo para recuperar a economia, é uma coisa importante. Mas tirando isso, não tem ninguém lá naquela banda política podre do governo Temer
que supere em qualidades profissionais, experiência, capacidade de gestão, o advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que eu sou testemunha, né, pertence a um grupo de advogados que se reúne tradicionalmente, ainda no tempo do Esplanada Grill, eles se reuniam às sextas-feiras no almoço, o Temer fazia parte, o Mário Sérgio Duarte Garcia foi secretário da Justiça, o Manuel Alceu Afonso Ferreira, que é advogado do Estadão, o Maris, e depois incorporou-se a esse grupo o Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça, atualmente vai tomar posse agora no Ministério, no Supremo Tribunal, na Suprema Tolerância Real. Isso aí. O Antônio Cláudio foi cotado para ser ministro da Justiça, que era o cargo para o qual ele estava vocacionado. Apesar de ser muito amigo, talvez só o Zé Yunes é mais amigo do Temer do que ele foi afastado e foi nomeado Alexandre de Moraes porque ele andou fazendo declarações contra a Lava Jato. Eu sou a favor da Lava Jato, a maioria do povo brasileiro é a favor da Lava Jato, mas eu não acho que ser a favor ou contra a Lava Jato deve ser uma obrigação a ser exigida de um ministro da Justiça, apesar do ministro da Justiça ter ascendência disciplinar, né, sobre a Polícia Federal, que faz parte da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Brasília, em todos os lugares do Brasil, né? Além do mais, é fazer uma ideia exagerada do poder de um ministro, achar que um ministro pode, a essas alturas do campeonato, segurar a Lava Jato. Eu quero lembrar que o José Eduardo Cardoso caiu porque não conseguiu segurar a Lava Jato, e olha que ele fez um grande esforço. O Arengão, o tal do Eugênio Aragão, foi colocado lá só para obstruir a Lava Jato, e não conseguiu. Essa oposição do Maris à Lava Jato está sendo usada como uma espécie de demérito dele, é uma coisa que não fala bem nem do governo, nem do Brasil, né? Hoje, desde ontem, eu estou publicando no blog um artigo, toda semana eu faço, o artigo se chama O Paraíso da Meia Galinha Morta, né? Nesse artigo eu me refiro à questão da safra atolada nas estradas do Mato Grosso e do Pará, a questão das escolas de samba que foram liberadas para desfilar mesmo com seus carros, tendo esmagado espectadores, a história do clássico do Fla-Flu, que mostra que o Brasil é o país da galinha morta. Que eu conto a fábula da galinha dos ovos de ouro, que o casal ganhou uma galinha que punha um ovo de ouro por dia, mas resolveu matar a galinha porque achava que todos os ovos já estavam dentro dela, e aí perderam a galinha que punha todo dia porque ela não tinha nenhum ovo dentro. E aí eu termino o artigo citando uma frase do jornalista Ivan Lessa. Ivan Lessa, filho de um dos meus romancistas favoritos, Origines Lessa, que é autor do Feijão e o Sonho, disse que o brasileiro tem os dois pés no chão e as duas mãos também. E aí eu disse que o brasileiro é só meia galinha, porque a galinha não tem mão, ela só fica com os pés no chão, né? E morta. Pois bem, o Antônio Cláudio Maris, então passou a ser uma espécie de qualquer coisa que acontece, para tapar qualquer buraco, ele é convidado lá para o governo, né? Pela milésima vez, dessa vez ele mesmo deu algumas dicas que ele poderia aceitar, ele deu aquela vacilada, mas agora ele declarou que ficou honrado com o convite do presidente para integrar uma assessoria que cuidaria da questão penitenciária, mas por razões profissionais e pessoais declinou do convite. Mas disse que estará sempre à disposição do presidente para colaborar na formulação de uma política nacional para o sistema penitenciário sem ocupar cargo governamental, né? A desculpa dele foi a intensa atividade no escritório que dirige há quase 5 décadas e que pesou muito na decisão dele. Ele teria que abrir mão da banca localizada em São Paulo para permanecer em Brasília pelo menos alguns dias da semana. É o mínimo que se espera de alguém que vai ocupar um cargo no governo, né? O Antônio Cláudio Maris já tem uma capacidade de viver com as próprias pernas, com o dinheiro que ele ganhou na vida, e evidentemente que a razão dele não foi essa. A colaboração dele, segundo ele, poderia se dar através de sugestões, ou como integrante de alguma comissão, comitê, isso aí qualquer um pode fazer, né? Comitê gestor que viesse a ser criado pela Presidência da República para a área penitenciária. O presidente
E eu, disse Maris, quando for da conveniência dele, conversaremos a respeito da execução desse projeto. Então isso aí é tudo lorota. Eu não pedi ao Almirante Nelson para colocar aí o rabugento para rir, porque eu respeito muito a República, o Ministério da Justiça, o Conselho Penitenciário e o profissional Antônio Cláudio Maria de Oliveira. Mas eu quero lembrar que o governo Temer, ele tem na economia os maiores profissionais de economia reconhecidos no mundo. Agora, na banda política, não tem ninguém respeitável. Quando ele convidou Carlos Veloso para o Ministério da Justiça, Carlos Veloso alegou que ele tinha uma banca em Brasília que precisava, que tinha um compromisso ético com os seus clientes. Eu tenho o maior respeito pelo doutor Veloso, ele não está ferindo nenhuma lei, mas se fosse realmente uma razão ética, era ele não advogar, porque ele já foi membro do Supremo. Então, e não acho que é digamos, uma frouxidão ética imperdoável, um ex-membro do Supremo poder advogar no Supremo. Então, ético mesmo seria o doutor Veloso ter ido para o Ministério da Justiça, ou então ter dado outra desculpa, que está aposentado, quer ficar em casa, mas não, ele não está aposentado, ele tem realmente uma banca muito grande, e isso é uma das coisas que faz do Brasil aquilo que eu chamei no título do artigo que estou publicando no blog, o paraíso da meia galinha morta. Aí, e daqui a pouco a gente volta aqui, a gente encerramos a 32, indo aqui para a parte final da participação do Neumann, a gente sempre traz algum destaque de cultura, e um deles aqui é que o professor, escritor e presidente da Academia Brasileira de Letras, o Domício Proença Filho, está refletindo sobre a importância da leitura no novo livro, Leitura de Texto, Leitura do Mundo, que foi publicado pela editora Anfiteatro. É hoje o lançamento, né, Neumann? É isso? Hoje às 7 horas da noite, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon. E eu, como leitor voraz, uma vez eu dei uma entrevista para o jornal da Livraria Cultura, e quando me perguntaram qual era o maior prazer da minha vida, eu dizia que era a leitura. E hoje eu não estou podendo mais ler com tanta facilidade como eu li antigamente, porque eu estou tendo dificuldade de ler com a minha lente, porque eu sou míope e sou velho, né? Então tenho a miopia e o cansaço da leitura. De qualquer maneira, eu continuo lendo, continua sendo o meu grande prazer ler. O Borges dizia que ele era, sobretudo, um leitor e não um escritor, porque o que dava prazer a ele não era tanto escrever. A Raquel de Queiroz dizia que ela sofria escrevendo. E o Domício Proença está numa época, uma terça-feira de carnaval, ele viu uma cena que você vê muito, né, Raiz? Você está num restaurante e aí tem duas pessoas na mesa, uma de frente para a outra, e estão falando pelo celular, né? E ele ali, na terça-feira de carnaval, vendo aquelas duas pessoas na mesa se comunicando por mensagem no celular, ele teve a ideia do livro, que trata do resgate da leitura, né? O Proença é crítico, ensaísta, escritor, poeta, mas antes de tudo ele é professor. E ele resolveu se debruçar sobre esse assunto no novo livro, a partir da sua experiência em cursos que ele ministrou para 20 mil docentes de educação básica e cerca de 15 mil funcionários de empresas públicas e privadas. Ele se destacou lá no Rio exatamente por essa atividade, né? As principais dúvidas de seus alunos giravam em torno da importância da leitura e de como é possível compreender o ato de ler, principalmente no caso de professores, né? O desespero desses alunos, segundo ele, era conceitual em relação aos conceitos que movem nossa ação. Por exemplo, os currículos falam em comunicação e expressão, colocam a língua portuguesa como uma das muitas linguagens, mas o que se entende por linguagem, por comunicação? E é essas dúvidas que ele debate nesse livro. Eu já tenho o livro, mas ele está numa fila ali para ler. Quando eu ler, a gente volta a conversar sobre ele. Tá bom? Vamos voltar, sim. Só para fechar, tem processo de criação aí, uma série de ficção sobre a vida do Gabriel Garcia Marques, um escritor colombiano, o Gabo, né? Ele faria ontem 90 anos, né? E é uma produção independente, mas estão tentando vender. E vão tentar vender para Netflix ou HBO, né, Neumann? Interessante, né? Segundo a reportagem da AFP, reproduzida no Estadão, né? Está em processo de criação a primeira série de ficção sobre a vida do Gabo, né?
é o primeiro seriado com foco na vida do aclamado escritor e que não é um documentário, informou a equipe de produtores, segundo a qual a série contará com 3 temporadas, tendo 13 episódios cada uma e a duração de 45 minutos. As tramas vão mesclar ação, suspense e paixão por meio de histórias inéditas da descrição imaginativa e supersticiosa do personagem. Eu quero lembrar que o Gabriel Garcia Marques, ele é sobretudo lembrado como um grande escritor do realismo fantástico, né, por causa da sua obra-prima, 100 Anos de Solidão. Acontece que o Gabriel Garcia Marques foi também, em primeiro lugar, um jornalista brilhante. O seu livro, Relato de um Sequestro, é um livro fundamental para retratar a Colômbia dele, né, durante a luta contra os cartéis de Medellín e de Cali, e que havia muitos sequestros. Ele relatou o sequestro de uma forma assim, que eu considero quase à altura das grandes obras de ficção dele. Eu, pessoalmente, gosto muito de 100 Anos de Solidão, mas tenho uma preferência especial pelo livro General em Seu Labirinto, que narra a história do Simão de Bolívar, agonizante, subindo o rio Magdalena em busca de atendimento que não chegou a tempo e ele morreu. Simão de Bolívar ficou muito conhecido na América Latina por causa da fé e da convicção quase religiosa que Hugo Chávez, outro venezuelano, como o venezuelano, como o Bolívar, né, tinha por ele, né? Hoje nós temos, inclusive, essa escola de esquerda e esse populismo que é chamado de bolivariano. Além disso, o Gabo, que era um escritor muito imaginoso, se mostrou um político obtuso, porque passou a vida inteira propagando o charme e a simpatia de um ditador brutal e cruel, que foi o recentemente morto Fidel Castro. Ele não sobreviveu, Fidel Castro, ele morreu antes, mas levou para o túmulo essa pecha de ter sido um propagandista de um regime tirano, boçal, brutal e liberticida em Cuba. De qualquer maneira, o repórter Gabriel Garcia Marques, o genial escritor que tornou conhecido no mundo inteiro, né, esse gênero, o realismo fantástico, do qual também foi um grande cultor, o seu primeiro grande amigo e grande inimigo, o Mário Vargas Llosa, que escreveu sobre ele um livro, um ensaio clássico, né, sobre o relato de um deicídio, a respeito da obra do Gabriel Garcia Marques, até que brigaram, porque a primeira mulher do Garcia Marques, aliás, a segunda, a que antecedeu a essa última agora, a prima dele, Patrícia, se queixou de um assédio, digamos, lá na Paraíba a gente chama de enxerimento. Como é que a gente chama aqui, o Alessandro? Como é que chama? Um assédio, né? Um assédio desagradável dele em relação à mulher, e ficaram inimigos mortais, que depois também essa inimizade passou para o campo da ideologia, porque o Gabriel Garcia Marques era um cultor e um admirador de Fidel Castro e do regime cubano, e Vargas Llosa está bem longe disso, felizmente. Vamos esperar que essa série prospere. Eu nunca assisti uma série na vida. Você acredita numa coisa dessa? Mesmo? Nunca assisti uma série na vida. Então tá aí uma chance. Disponho a aceitar, até porque quando saiu um belíssimo livro de memória dele, que agora não me ocorre o título, o primeiro capítulo era ele falando sobre um neto. E eu estava com um neto, hoje eu tenho 5, e eu comentei, eu gostaria de um dia o meu neto ter a reação que o neto do Gabriel Garcia Marques teve lendo esse livro. Legal, então com essa expectativa, ainda não é uma dica, mas uma expectativa, a gente está encerrando hoje a participação do Neumann. Vamos para quê? Contagem? Contagem? Então vai lá. Contagem regressiva.